Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21. Vamos estar aprendendo com a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Todos encontraram o livro de Mateus, capítulo 21. E vamos estar aprendendo com a palavra do Senhor Jesus. Amém? Livro de Mateus, capítulo 21. Quero mandar paz para todos também que estão assistindo. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um. Amém? Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Amém? Versículo 1 em diante. Mateus, capítulo 21. Versículo 1 em diante. Amém? Irmãos, Deus hoje quer falar conosco sobre algo que nós precisamos muito melhorar. Nós precisamos muito carregar em nossa vida, no nosso coração, né? Quer saber o que? A humildade. Irmãos, tem acontecido tantas tragédias por falta de humildade. Pessoas, ela é fechada, ela corre atrás para fechar você novamente, quando não já desce do carro com a arma para tirar a vida, somente porque foi fechado. Irmão, pessoas, a esposa, ela diz um A, o marido diz o alfabeto todo. O marido diz um I, a esposa diz o alfabeto todos, ainda mais os outros países juntos. Precisamos ser humildes. Jesus, ele podia ter entrado em Jerusalém como rei, mas ele entrou como um escravo. Ele entrou na humildade, montado num jumentinho de carga. Olha a humildade de Jesus entrar em Jerusalém. Todos esperavam um rei, carruagem, grandes coisas. Ele entra no jumentinho de carga. Alguém conhece o que é um jumento? Hein? Jumento é um dos animais que mais carrega, que mais trabalha, pega peso, carga, lenha, carvão, água, tudo que você colocar em cima das costas dele, ele carrega. Eu já vi alguém chamar a polícia por causa de uma pessoa que estava maltratando um jumento. O bichinho estava carregando uma carroça, uma ladeira tão inclinada, semelhante a essa aqui, ó, que a gente sobe aqui, lá no Ceará. Devia ter uns 10 sacos de carvão daqueles grandes em cima. E ele não aguentou e ele simplesmente caiu na ladeira, não aguentando. Sabe o que o cara fez? Arriscou o palito, o isqueiro no rabo dele e levantou para que ele se levantasse. Eu não esperei para ver o resultado, mas vi que as pessoas estavam chamando a polícia, porque ele estava forçando o jumento, além de subir a ladeira com aquele peso todo, o jumento não aguentou e ainda acendeu o isqueiro no rabo dele para ele se levantar. Aí eu estava com pressa e eu não vi o final da história, mas eu só vi o povo indo no orelhão para chamar a polícia, para prender o cara. Amém? Na época não tinha celular não, era o orelhão mesmo. E este animal, Jesus andou sobre ele. Ele tem uma cruz, quem conhece sabe, tem uma cruz desenhada bem no meio aqui, entre o pescoço, né, e o final dele, né? Ou seja, tem uma cruz. Jesus urinou nele, foi isso? Eu não sei o que aconteceu, só sei que tem uma cruz sobre o jumento. Mas foi isso mesmo. Amém? Então nós vamos ver hoje sobre essa história e sobre como você e nós podemos melhorar na humildade, irmão. E nós começamos dentro de casa, né? Eu
calado. Se uma pessoa começar a falar, eu me calo mais ainda. Eu me calo mais ainda. Mesmo que eu esteja certo, mesmo que eu tenha argumento para provar que eu estou certo, mas tem vez que é melhor você passar um zip e mostrar, não a sua humildade, mas evitar uma briga, evitar algo pior. Amém? E Jesus aqui, ele humildemente, ele anda sobre esse jumento para entrar na cidade de Jerusalém. Não estavam esperando um rei? E como que ele entra num jumentinho de carga? Olha aqui, vamos na história, amém? Mateus, capítulo 21, versículo 1. Amém? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte da Oliveira, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprenda e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês o tragam os animais. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: diga à filha de Sião, eis que o rei vem até vocês, humilde, montado em jumenta, e jumentinho criada de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou, e a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortaram ramos de árvores, espalharam-os pelos caminhos, e as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Hosana. Deixa marcadinho aqui e vamos orar para que Deus nos dê o entendimento da palavra. Ó Deus de poder e de glória, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, obrigado, Senhor, por esta leitura, meu Pai. Senhor, vem falar conosco, meu Pai. Senhor, Pai, usa o teu servo na palavra, meu Pai. Usa, Senhor, usa e abra o coração de cada um, meu Pai, que possa entender a tua mensagem. Não somente os que aqui estão presentes, mas os que também estão assistindo, meu Pai. Fala, Senhor, com cada um de nós, meu Pai. Desde o teu servo, toda a igreja e todo o mal, que seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus. Podeis se assentar, e quem puder, as palmas é do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor diz, no versículo 1: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desprenda e tragam para mim. Porém, nós vemos que Jesus, ele manda 2 discípulos, amém? Representando ao Senhor Jesus.
representando a Deus. Mas quando ele manda 2 para ir atrás desse jumentinho, não foi para que chegasse com violência lá, não foi para que chegasse lá, olha, vamos 2 ou 3 para chegar lá e tomar ali a força o jumentinho. Não, ele simplesmente mandou somente 2, porque tem um objetivo, e sabe, se manda só um, iam desconfiar que era mando de Jesus. Então ele manda 2, amém? Para que saiba que ele estava numa missão, que ele estava numa obra de Deus. Ele podia ter mandado todos e trazido a força. Ah, é o mestre que precisa, vamos levar, amém? Mas ele já manda 2 por causa da humildade, para que seja humilde, para que consiga alcançar o objetivo na humildade, amém? E a palavra do Senhor diz, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz, ó, no versículo 3, ó: e se alguém disser alguma coisa, responda: o Senhor precisa deles. Viu essa humildade, irmão? O Senhor precisa deles. Ou está na sua Bíblia diferente da minha? Está na sua Bíblia, o Senhor mandou buscar. Porque só nesta mudança de frase você já mostra arrogância. Sabia? Deu para entender? Irmão, então quando nós vamos pedir algo com uma pessoa, até a maneira que nós vamos pedir, se nós não pedir de uma maneira correta, nós já mostramos arrogância, já mostramos nariz empinado. Então até nos detalhes, nós temos que saber pedir, seja para o marido, seja para a esposa, para os filhos. Irmão, se você pedir algo para um filho de uma maneira arrogante, uma maneira grosseira, ele até faz com medo, faz por medo, faz por medo, e não por obediência, não por amor a você, ele faz por medo. Vai ali, menino, pega esse negócio ali. Ele vai como? Vai com medo, vai com medo, amém? Vai com medo, ele vai ali porque ouviu o grito. Então Jesus aqui diz, ó: se perguntarem, diga, o Senhor precisa deles. Está vendo? Irmão, nós temos que saber conversar com os nossos que estão dentro de nossa casa. Nós temos que ter uma doutrina espiritual de saber pedir algo para o marido, para a esposa, para os filhos e vice-versa. Nós temos que saber pedir algo para o patrão. Você vai chegar para o patrão e dizer: olha, eu preciso de uma folga tal dia. É assim que você faz, varão, lá? Não chega nem perto com medo, né? Não. Olha a humildade que Jesus fala para os discípulos. Fala, se alguém perguntar, fala que Jesus precisa dele. Nós temos que chegar: ô patrão, eu preciso de uma folga tal dia. Se não for atrapalhar a empresa, se não for ter nenhuma dificuldade, se puder me liberar, eu preciso muito. E joga o seu argumento, a sua humildade, mostra a sua verdade. Também não vai mentir, né? Ah, minha sogra está passando mal, eu preciso viajar para o Nordeste. O cara não vai acreditar, não. Se fosse sua mãe, até queria, mas a sogra. Nada contra a sogra, tá, irmão? Deus abençoe. Amém? Então nós temos que dizer a verdade com humildade. Aqui Deus manda certinho os discípulos dizer: o Senhor precisa deles. Ó, veja bem, ó. Versículo 3, amém? Ó. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles.
e logo eles deixará que você traga os animais. Está vendo? Por quê? Porque foi na humildade. Já pensou se ele diz, olha, o Senhor precisa desse jumento, vamos levar ele. Só em dizer, vamos levar, acrescentar essa palavra, ó, nós vamos levar, o Senhor precisa dele. Chamava jumento, chamava cachorro, chamava todos os servos que tinha. Não, você não vai levar não. Quem é esse que quer levar meus animais? Está vendo? Uma só palavra muda o contexto. Muitas vezes você vai pedir algo para o seu esposo ou para a sua esposa, só da maneira que você chega para ela ou para ele, já muda o contexto do que você precisa pedir. E já dá uma confusão que para você retornar é complicado. É complicado. Então nós temos que ter humildade. Uma só palavra muda tudo. Uma só palavra. Veja bem mais outra, ó. Mudando outra. Aí, ó. Se alguém disser alguma coisa, diga: o rei dos reis precisa dele agora. Ixi. Quem é esse rei dos reis? Não ia deixar também. Mas quando ele fala, ó, se alguém falar alguma coisa, diga que o mestre, o rei precisa deles. Ó, como soou? Não acrescentou nenhuma palavra de arrogância, não acrescentou nada. E aí eles trouxeram. Está vendo? Irmão, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser humildes. Humilde o suficiente para vivermos adiante. Aconteceu algo comigo, eu nunca contei aqui. Eu já fui do mundo, lógico, né? E eu estava numa quadra de futebol. Lá no Ticoatira tinha um campinho e uma quadra, e eu estava lá. O cara entrou para me machucar mesmo, meu irmão, para quebrar minhas pernas mesmo, porque eu estava jogando no gol e não passava nada. E por mais que o meu time fosse ruim, chegava lá e fazia 1 ou 2, mas eles vinham e o time era melhor, mas não passava nada, não deixava entrar nada, eu fechava o gol. E esse rapaz veio para quebrar minhas pernas. E eu saí dali, né? A gente ganhou, mas eu saí com uma mágoa tão grande no meu coração. E eu disse, eu vou em casa, eu vou voltar e eu vou descontar. Fui furioso para casa para pegar uma peixeira desse tamanho. Desse tamanho, eu tinha uma peixeira em casa. E eu disse, eu vou lá, eu vou em casa, você vai ver como que é quebrar uma perna de alguém. Cheguei em casa, parece que foi o Deus que quebrantou meu coração de tal maneira que no máximo eu olhei da janela, que da janela dava para ver o campinho, para ver se tinha ainda gente lá atrás de mim. Meu filho sabe do que eu estou falando, da janela de casa dava para ver o campinho, tá? Aí eu olhei da janela, aí eu vi que estava todo mundo calmo, aí eu também não fui mais lá. Sabe o que aconteceu? Depois, meia hora depois, um rapaz chegou para mim e disse, Cléber, no momento que você saiu para casa para pegar a sua peixeira, ele correu e foi pegar um 38. Ele veio aqui com 38 na quadra e mostrou para todo mundo. O que eu ia fazer com 38? Contra um 38 com a peixeira? Antes que eu chegasse próximo dele com a peixeira, que nem embaixo, que nem aqui. Como é o nome daquele lá? Lampião. A bala já tinha me comido todinho. Irmão, a humildade da pessoa, ela vai nos dar vida. A humildade, você ser humilde, te produz vida. Te produz vida. Eu não estaria aqui se o Senhor não tivesse tocado em meu coração para que me desse humildade naquele momento. Aquela peixeira, ela podia ser banhada de ouro, não ia me salvar de um 38. Não ia. Mas
A humildade fez mudar o panorama. Quer saber mais? Isso aqui dá pena, né? Eu não tive medo. Semana seguinte eu fui jogar de novo. Porém, já pensou se eu tivesse brigado com esse moço? Não tinha voltado lá, teria morrido. E mais ainda, ele não teria se tornado um amigo meu. Na semana seguinte ele separou e sabe com essa brincadeira? Cada um chega e separa o time que você escolhe o melhor. Ele disse, ele olhou, chama o goleiro lá para jogar conosco, que ele é bom. Aí mandou o rapaz chamar eu para jogar no time dele, porque ele não quis mais intriga e não quis mais ter que não conseguir fazer gol em mim. E aí eu fui jogar nesse time. Antes queria quebrar as canelas, agora tá vendo? Então, a humildade, irmão, a humildade, você ser humilde, você vence o inimigo. Eu venci, e sem saber, eu não era cristão não, viu? Eu fui aceitar Jesus uns 5 meses ou mais depois, que eu já contei a história aqui. Então, a humildade nos salva. A humildade nos salva de tantas as coisas. Você ser humilde, você salva o seu casamento. Você ser humilde, você salva o seu emprego. Você ser humilde, você não expulsa os seus filhos de dentro de casa. Pessoas expulsam os filhos de dentro de casa porque não tem humildade de chegar para ele e conversar com ele. O que está acontecendo, meu filho? O que foi que houve? Como é que está a sua situação? Mas é melhor a chicotear para que mude. Não, o chicote vem de Deus. Então nós temos que ser humildes, irmãos. Humilde. Não teria Jesus conseguido, os discípulos não teriam conseguido esse jumento com uma palavra de diferença. Teria, irmão? Qualquer palavra que acrescentasse, que fosse de arrogância, qualquer palavra, não teria conseguido. Esta obra não teria dado andamento. E era uma profecia de lá de trás de Jeremias, 700 anos atrás. E ela precisava se cumprir. Mas uma palavra torta, uma palavra de arrogância, não iria se cumprir. Então, muitas vezes você teria um casamento, uma vida, um emprego, algo tão bom te esperando. Mas a arrogância, a falta de humildade, faz com que destruímos a nossa vida, destruímos nossos sonhos. Veja bem, ó. Versículo 4, amém? Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. Diga à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho cria de animal de carga. Está vendo? A humildade. Ele vem humilde. Não está na sua Bíblia? Por máximo que a sua leitura da sua Bíblia seja diferente da minha, esta palavra deve estar aí. Tá ou não? Humilde. Ele vem humilde diante de você. Nós temos que ir humilde diante das pessoas. Humilde. Eu fui líder de obreiro, eram mais de 34 obreiros. Era 34, depois saiu, ficou 32 obreiros. Eu nunca cheguei nem lá e nem canto dos irmãos, faz isso para mim. Não. Eu chego para o irmão Manuel, pastor Manuel. Eu digo: irmão, dá para você fazer isso? Dá para você ministrar hoje? Não é assim, irmão? Irmão, vai lá ministrar hoje. Eu faço assim? Irmão, vem interceder aqui. É assim que eu falo? Dá para você interceder? Foi isso ou não foi? Irmão, dá para você interceder quando iniciar a oração, a palavra? Humildade, irmão. A humildade tem que ser dentro de nós, da nossa vida. Ela tem que ser o alicerce do amor. Você só vai crescer o amor dentro de você e fazer fluir o amor dentro de você. Mesmo que muitos dizem: o amor da gente morreu.
Vai sendo humilde. Vai sendo humilde para você ver se esse amor não volta. A pessoa vai ver, nossa, como ele mudou, como ele está humilde. Eu chuto ele vem de volta. Né? Igual o cachorrinho, né? O cachorro, você bate nele, com meia hora ele está ali balançando o rabo. Você... não tem problema, irmão. A humildade salva casamento, humildade salva vida, a humildade salva emprego, a humildade salva nós do inferno. Se eu tivesse ido com a peixeira para cima do rapaz, eu não conhecia ainda Cristo, teria ido para o inferno. Ele também por ter me matado. 2 no inferno. Se lá pudesse brigar, né? Então a humildade é tudo em nossa vida. Amém? Comece a praticar a humildade dentro de casa. Comece a exercer a humildade com a sua família, seja com os filhos, seja com a esposa, com o marido, no emprego, para você ver a diferença, ver que você vai estar crescendo. Pelo menos diante de Deus você vai estar vencendo. Mas mesmo que a pessoa não reconheça a sua humildade, seu marido não reconheça, a sua esposa não reconheça, seus filhos não reconheçam que você foi humilde com ele, mas Deus está vendo. Olha como meu servo está suportando esta luta. Olha como meu servo está vivendo desta maneira. Amém? Porque Jesus podia ter, como rei, não está aqui, ó, o rei de vocês vai vir humilde. Ele poderia ter ido de outra maneira. Podia ou não podia? Ele não era Jesus? Ele não é Jesus? Podia ter ido de outra maneira se apresentar. Mas não. Amém? Continuando. Amém? Versículo 6, ó. Versículo 6. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. Amém? Glória a Deus, ó. Tá vendo? Humildade, ó. Chega assim, ó. Tá vendo? Que Deus te abençoe. Tá aprendendo, né? Oh, glória. A humildade, irmão. A humildade é tudo em nossa vida. Não deixa ela escapar de nós. Ela pode trazer muitos prejuízos para a nossa vida. Eu não estaria aqui. Eu não estaria. Quantas vezes as pessoas nos fecham no trânsito? Quantas coisas nos acontecem na rua? Irmão, já jogaram em mim meio copo de açaí. Meio copo de açaí. Eu estava no calçadão, trabalhando, de branco eu estava. De branco. Estava no calçadão ali de São Miguel uma vez, ia atravessar a rua, alguém estava com um carro, com açaí, talvez não gostou e jogou pela janela. Pegou daqui, ó, embaixo. Aí atravessei a rua, passei de frente ao calçadão, mas 2 pontos. 2 pontos era o consultório onde eu trabalhava, eu era empregado na época. Cheguei lá todo sujo, todo sujo. As meninas disseram, Cleber, quer comprar aqui uma roupa? Eu vou ali comprar roupa para você. Eu disse, não. Entrei lá, passei a mão, limpei, lavei. Podia ter pegado o copo e corrido atrás dele e jogado dentro do carro dele. Podia. Talvez viesse de lá de dentro com a arma, tivesse me matado também. E aí? A gente não sabe o que nos espera. Essas pessoas, elas andam já prontas para fazer o mal. Já andam prontas para fazer o mal. Então você tem que ser humilde. Humilde. A sua humildade vai te salvar de muitas coisas. Foi uma vergonha. Eu ainda sou humilde, sim. Eu sou humilde, ando de ônibus. E para voltar para casa, esse lado da calça branca, ainda um pouco da camisa vermelho, né? Todo mundo sabe que é açaí, né? Eu adoro açaí.
mas não pela roupa, eu adoro comer pela boca. Pois eu voltei, irmão, para entrar no ônibus, né, com aquela coisa manchada, que é a calça branca e um pouquinho da camisa, e a vergonha. Eu era solteiro ainda, não tinha casado ainda com a Joelma. Ainda eu me arrumava o meu cabelo para ver se alguém olhava para mim. Imagina a vergonha. Porque quando você já é casado, você nem liga, né? Mal chega, você nem liga, mas você ainda solteiro, esperando que alguém olhe para você. Como que a pessoa vai olhar? Você todo sujo, Pois eu voltei para casa no final do dia com aquela calça e morrendo de vergonha, mas não revidei. E o carro parou bem no farol, podia ter pego uma coisa e jogado dentro. Passei por ele, olhei, entrei na ruazinha do posto de polícia, que é assim o caminho, e passei por frente do Mercadão e fui direto para o trabalho. Doido para se limpar. Irmãos, a humildade, ela ainda vai nos salvar. Jesus podia ter entrado lá como um rei astuto, um rei arrogante. Ele é filho de Deus, mas ele entrou na humildade de servo. Nós temos que ser humilde. São tantas coisas que Deus nos ensina sobre a humildade. Agora mesmo Deus me lembra daquele centurião. Ele vai e chega diante do Senhor. Senhor, não sou digno de que entre na minha casa. Ele não vai mais com patente de coronel, de autoridade, não. Ele vai na humildade. Senhor, não sou digno de que entre na minha casa. Manda uma palavra que meu servo será curado. Está vendo? Não, é a humildade que precisa na nossa vida. É a humildade que nós precisamos ter no dia a dia. Essa humildade que falta no meio da sociedade. Viu o que está acontecendo? As guerras, o presidentes, né, brigando um com o outro, a guerra financeira, aumentando o juro, um aumenta 100, o outro aumenta 140. Mas aí tem a guerra física também, né? O da Rússia, querendo tirar a terra do outro, que é do outro. Falta o quê? Amor, humildade. Irmão, a humanidade está sendo destruída por falta de amor e de humildade. E a humildade é a base do amor. Não adianta você dizer que ama a pessoa e jogar pedra nela. Não adianta você dizer que ama a sua esposa e você jogar pedra nela, falar igual grosseiramente. Ô mulher, cadê o café? Eu estou cansado. A mulher chega e olha, ô mãe, não faz nada dentro de casa, ainda suja os pés sujando. Ô amor, acabei de limpar, amor. Limpa lá fora os pés. Pede a Deus. Pede a Deus. Irmão, tudo. A humildade vai salvar casamento. Eu pedi a palavra ao Senhor Jesus. Senhor, é eu ou o pastor Manuel que vai pregar? E o Senhor mostrou que era eu. Eu disse, e o quê? A mesma de manhã? O Senhor disse, não. Foi outra, não foi? O Senhor me entregou porque Ele queria falar em nosso coração, para que nós salvássemos não somente a nossa vida, mas o nosso casamento, nossos filhos. E Ele mostra a receita, como Ele foi, como Ele agiu no momento que Ele podia ser mostrado como um rei mesmo. Olha, vai lá, vai Pedro, vai Pedro, vai Tiago, vai e traz aquela jumentinha que vocês vão encontrar. Podia ter sido assim. Arranja uma carruagem bonita, vai lá, arranja uma carruagem, faz uma cota, arranja dinheiro. Eu quero uma carruagem para entrar naquela cidade, porque eu sou rei. Não. Ele entrou humildemente montado no jumento de carga. Então, muitas das vezes nós vamos ter que
esconder as nossas patentes, esconder a nossa arrogância e ser como um servo. Você vai ver que muito você vai ganhar. Amém? Para nós finalizarmos. Versículo 8. E a maior parte da multidão estenderam as suas capas no caminho, e outros cortaram ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E a multidão, tanto as que iam adiante dele como as que os seguia, clamava: Hosana, Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, alturas. Aleluia. Bate palma para o Senhor Jesus. Olha a humildade do povo. Espalharam capas, ramos, para que o rei viesse na sua humildade passar por cima. Está vendo? Como o povo recebeu ele na humildade, irmão. Viu domingo passado? Se alguém viu pessoas vindo da igreja com ramozinho? Não viu? Ó, vem daqui, ó. Muitas vezes, coisas que o cristão podia fazer, quem faz é o povo, os pecadores, sabia? Está na Bíblia. Mas nós, cristãos, temos nariz empinado, nós não somos humildes. Não digo todos, mas a maioria não é humilde. Não é humilde. Nós precisamos ser humildes, irmão. Humilde com o esposo, com a esposa, com os filhos. Eles vão aprender a ser humilde com as suas esposas, com o seu marido, porque ele vê a humildade dentro de casa. Ele vê o amor dentro de casa, a humildade. Agora, se ele só vê chicotada de palavra, se eu não sei o que, se eu não sei o que, para lá e para cá, eles vão fazer o mesmo. Eles não vão ter nenhum aprendizado de humildade. Amém? Então, hoje, nós saímos daqui tendo Jesus em nosso coração e pôr em prática a humildade, não somente dentro de casa, mas por onde quer que nós andemos com humildade, fazemos as coisas com humildade, que você vai ver. Um dia você vai dizer: bem que o pastor falou, Deus usou a vida do pastor, hoje eu fui salvo por causa que eu fui humilde. Deus está falando com alguém hoje aqui. Deus está falando com alguém. Amém? Então seja humilde, se esforce a ser humilde. Amém? Todos compreenderam a palavra? A palavra está encerrada e as palmas para o Senhor Jesus. A humildade. Mais algo me aconteceu, e se eu não fosse humilde, talvez não tivesse aqui também, viu? Eu já contei aqui, né? Que eu tinha uma secretária que eu trabalhava lá comigo, e ela sempre, quando ela sabia que eu estava cochilando no meu horário de descanso, ela batia na porta para me acordar. E uma vez o consultório estava sendo assaltado, e o bandido bateu assim na porta para ver se tinha alguém dentro da sala. Como eu estava bem no canto, Deus pôs a mão sobre mim. Eu ainda me sentei para xingar ela, mas a mão veio sobre mim. Foi como se fosse um pano branco da cor desta cadeira. Eu peguei, adormeci de novo. E se eu tivesse sua não sei o que? O bandido já queria... que ele tinha, pela ação, ele ia o quê? Já vinha para matar, né? Mas não, Deus não deixou. Deus me cobriu com o seu manto de humildade. Irmão, tantas coisas que me faz a estar aqui hoje, tantas coisas que Deus tem feito eu passar, para mostrar que um dia eu ia dizer isto neste dia de hoje.
que a humildade me salvou, que Deus me salvou através da humildade praticada na minha vida. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos nesta noite.